Bem-vindo ao Ministério Público em Ação, o seu programa sobre direitos e cidadania. Nesta edição, saiba como a tecnologia transformou os métodos de combate às queimadas e aos desmatamentos no estado do Tocantins. Violência contra crianças e adolescentes. Denunciar este tipo de crime é mais do que um gesto de humanidade. É uma obrigação legal. Acompanhe o nosso programa e confira o que diz a lei. No Ministério Público em Ação de hoje, voltamos a falar sobre a violência nas escolas. Eu sou João Lino Cavalcante e esta é uma produção do Ministério Público do Tocantins, em parceria com a TV Assembleia. As queimadas podem ser naturais ou criminosas e acarretam prejuízos ambientais como a perda da biodiversidade, poluição do ar, além de interferir nas mudanças climáticas. Saiba como o Ministério Público atua na preservação do meio ambiente. O Cerrado Tocantinense corre perigo. Mas o Ministério Público do Tocantins trabalha para transformar essa realidade. Contando com uma estrutura especializada e dedicada com exclusividade à defesa do meio ambiente, apoiada por técnicos qualificados e tecnologia de ponta, o Ministério Público atua na prevenção e na fiscalização das queimadas e desmatamentos ilegais, identificando responsáveis, punindo na forma da lei e buscando a reparação dos danos ambientais. Acompanhe o mapa e as estatísticas de queimadas e desmatamentos pelo Radar Ambiental no aplicativo MPTO Cidadão. Lá, o proprietário rural também tem acesso às apurações ambientais do Ministério Público e pode buscar a regularização do seu imóvel. Ministério Público do Tocantins, conectando você com seus direitos. Desmatamentos e queimadas. As principais ameaças ao cerrado hoje são combatidas com o uso de imagens de satélite e com sistemas de informação. Confira na primeira parte do nosso quadro de entrevista. Olá! Hoje vamos falar sobre o combate aos desmatamentos e às queimadas no Tocantins, dois problemas ambientais que se relacionam. Os desmatamentos contribuem para agravar os incêndios florestais e juntos esses dois problemas avançam e ameaçam o bioma cerrado. E para falar sobre esse assunto, convidamos o promotor de justiça Francisco Brandi Júnior, coordenador do Centro de Apoio Operacional da área de Meio Ambiente do Ministério Público do Tocantins. Também recebemos o superintendente do IBAMA no Tocantins, Leandro Milhomem Costa. Doutor Brandes, vamos começar falando sobre o enfrentamento às queimadas e o desmatamento no Tocantins. Hoje a fiscalização está numa nova era, né? Utilizando mais tecnologia, principalmente por causa do uso de sistemas de informação e de imagens de satélite. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse assunto. Primeiramente, é importante a gente dizer que o Cerrado representa no Tocantins mais de 90% do nosso bioma. E a partir dessa premissa, o Ministério Público tem desenvolvido ferramentas cada vez mais precisas para identificar não só os focos de queimadas, mas também de desmatamento no estado do Tocantins, identificando não só a propriedade, como o possível degradador do meio ambiente. Perfeito. Leandro, em relação aos desmatamentos, é possível comparar imagens de anos diferentes para verificar o agravamento desse desmatamento e se houve essa perda dessa mata? Como é que funciona isso? Exatamente. O IBAMA ele recebe diariamente as imagens de satélite numa resolução de 6 metros e é feita uma comparação com os anos anteriores para ver a evolução do desmatamento e da cobertura vegetal na área. Perfeito. Doutor Brandes, com relação às queimadas, o Ministério Público conta hoje com um sistema que mostra esses focos, né, de calor, que identifica a propriedade rural com a queimada e permite verificar se existe reincidência de fogo na região, né? Qual que é o resultado dessa produção de informações? Como esses dados são trabalhados aqui no Ministério Público? Primeiro, a gente dá publicidade a esses dados. Nós comunicamos aos órgãos de proteção ambiental e aqueles órgãos que trabalham com a prevenção de incêndios e queimadas florestais. E depois nós também comunicamos aos promotores, às promotorias regionais ambientais, com atribuição para atuar nesses casos. É interessante notar que o Ministério Público tem feito um trabalho de verificação de quem são os reincidentes nessas queimadas.
A partir daí, as promotorias têm feito um trabalho muito bom, que é de autuação dos procedimentos e identificação em cada caso se há ou não dolo em relação a essas queimadas, se há autorizações para desmatamentos, ou seja, a propriedade que cai dentro do nosso sistema de verificação de queimadas e reincidências, ela acaba passando por uma análise ambiental bem acurada e por uma fiscalização muito mais rigorosa do que as propriedades que não são reincidentes em queimadas no estado do Tocantins. A gente recebeu um questionamento de um telespectador. Convido vocês para acompanhar. Em que situações o IBAMA e o Ministério Público atuam conjuntamente na fiscalização de queimadas e desmatamento no Tocantins? Com você, Leandro. Bom, as duas instituições são parceiras e a gente recebe a demanda do Ministério Público por meio da análise de imagens que o Ministério Público também costuma fazer previamente, apontando indicativos de desmatamento. E aí nós organizamos as operações com o Ministério Público, com a Polícia Civil e o Naturatins também. E aí a gente vai a campo para conferir e apurar o que o Ministério Público indicou para o IBAMA. Doutor Brandes, como é que é essa relação com o IBAMA na fiscalização? Há alguns anos, o Ministério Público e o IBAMA já têm um relacionamento muito bom no estado do Tocantins. Nós não só atualizamos os embargos do IBAMA, como também autuamos os nossos procedimentos, dando início muitas vezes a processos judiciais. Como também nós fazemos operações conjuntas, como fizemos recentemente, na qual nossas equipes técnicas vão ao campo, analisam as possíveis propriedades, as possíveis irregularidades ambientais e subsidiam as duas instituições para fazerem não só o trabalho judicial, como também o trabalho administrativo do IBAMA e dos demais órgãos ambientais do estado do Tocantins. Perfeito. Leandro, outro instrumento importante nesse controle todo é o CAR, né, que é o Cadastro Ambiental Rural. E é nele que fica registrada a área de reserva de cada imóvel e que permite verificar se houve desmatamento ilegal. Esse sistema funciona de forma adequada aqui no Tocantins? O CAR ele foi criado em 2012 no Código Florestal. Ele é obrigatório para toda a propriedade rural fazer esse cadastramento e ele é um ato declaratório. O proprietário faz a declaração da sua propriedade, indicando as áreas de reserva, de preservação permanente e a área que ele pode utilizar. Posteriormente, esse CAR tem que passar por uma validação. E aí é onde está o gargalo aqui no Tocantins, que essa validação ela não está acontecendo no tempo necessário, o que inclusive dificulta a ação dos órgãos de fiscalização. A partir do momento em que o proprietário ele pode fazer um cadastro hoje e daqui a uma semana ele alterar as áreas desse CAR na cobertura vegetal. Então dificulta a ação dos órgãos ambientais na fiscalização e na apuração de possíveis crimes, né? E aí a atuação do Ministério Público é muito importante nesse sentido, porque o Ministério Público consegue, via judiciário, fazer com que seja cumprido o Código Florestal. É importante lembrar, Leandro, também, que recentemente nós propomos uma ação civil pública contra o estado do Tocantins. Há uma sentença favorável para que, determinando que o estado promova a análise dos cadastros ambientais rurais dos imóveis que ainda estão pendentes de análise, e essa sentença está em fase de execução. E nós esperamos que em poucos anos a gente possa ter todos os cadastros ambientais rurais do estado do Tocantins devidamente atualizados e analisados. Até porque o bom produtor, ele quer que a atividade rural esteja em dias com o que prevê a legislação ambiental. Perfeito. Doutor, começou em julho um período, começou em julho e vai até outubro, o período de proibição de queimadas. Qual que é a importância disso e como é que funciona? O que é permitido, o que não é permitido durante esse período? Não só lembrando que é o período vedado de queimadas no estado do Tocantins, como também é o período de estiagem de chuvas, tradicionalmente. Então a gente tem um período muito crítico, na qual normalmente a umidade do ar está muito baixa, e também no período em que os nossos rios e as nossas bacias hidrográficas encontram-se numa fase de muita restrição hídrica. Então, as queimadas e os incêndios e os desmatamentos, eles acabam ainda agravando mais a situação desse período de estiagem no estado do Tocantins.
E nós, no Ministério Público e dos outros órgãos de proteção ambiental e de proteção a queimadas e a incêndios, temos trabalhado cada ano que passa de uma forma mais integrada a fim de monitorar essas queimadas e evitar que esses desmatamentos, essas queimadas, tragam ainda maiores prejuízos à saúde da comunidade, né? Não só do ponto de vista da saúde pública, mas também do meio ambiente. Leandro, o desmatamento no Tocantins cresceu de forma muito acentuada em 2023. E houve crescimento também em outros estados do país, né? Da região norte principalmente. O Cerrado vive uma situação de risco? Como o senhor vê a situação enquanto estudioso e agente de proteção ambiental? Com certeza. Esse ano a gente percebe que o Tocantins está em segundo lugar em área desmatada. Tem mais de 1.200 km² desmatado até junho. Perde somente para o Maranhão. A gente acredita, e na verdade uma pressão do agronegócio para expandir a fronteira agrícola do país, pelo preço dos commodities, pela demanda internacional por grãos e alimentos. E aí o Estado sofre essa pressão e o aumento do desmatamento é quase que uma consequência mesmo direta dessa pressão por demanda, né? Ainda nessa área, doutor Brandes, queria que o senhor comentasse, para a gente finalizar a nossa entrevista, o Ministério Público tem uma tendência nos últimos anos de buscar acordos com esses proprietários que desmatam e realizam queimadas. Qual que é o benefício dessa prática? Por que tem se buscado esses acordos? Primeiramente, a judicialização nunca é boa, principalmente do ponto de vista ambiental, porque muitas vezes uma sentença favorável ao meio ambiente ela demora muito a ser executada. Quando nós fazemos os nossos acordos, uma das primeiras exigências é que se suspenda a atividade que seja possivelmente irregular. Então, o meio ambiente ganha de forma imediata. Além disso, nós temos também a possibilidade de trazer para a atividade agroindustrial um desenvolvimento sustentável e uma concorrência mais leal. Porque o que move, muitas vezes, um mau produtor é a sensação não só de impunidade, como também de possíveis benefícios futuros, como isenções, anistias. Então, os acordos realizados entre o Ministério Público e os grandes produtores, principalmente aqueles que possam ou não estar atuando de forma irregular, é isso. Trazer a imediata regularidade ambiental, beneficiando de uma forma eficaz o meio ambiente no estado do Tocantins. Bom, infelizmente, nosso tempo acabou, apesar do assunto ser importantíssimo para a gente, eu gostaria de deixar o espaço agora para as considerações finais. Eu queria agradecer ao Ministério Público, na pessoa do Dr. Brandes, por essa parceria que a gente tem entre as instituições e dizer que o IBAMA está à disposição também para contribuir com a atuação do Ministério Público. Perfeito. Dr. Brandes? O estado do Tocantins é um estado belo por natureza. É um tempo de grandes desafios, mas com certeza, com as instituições de defesa e proteção do meio ambiente juntas e firmes, nós vamos conseguir dar para as próximas gerações um meio ambiente pelo menos igual ou melhor ao que nós desfrutamos hoje. Muito obrigado. A gente fica por aqui, lembrando que se os seus direitos ou os interesses da sua comunidade foram violados, procure o Ministério Público do Tocantins. Ligue 127, envie mensagem para o WhatsApp 63 99100 2720, acesse www.mpto.mp.br ou baixe o aplicativo MPTO Cidadão. O Ministério Público do Tocantins vem ampliando e aperfeiçoando sua estrutura de trabalho na área de proteção do meio ambiente. Além das promotorias de justiça presentes em todas as comarcas, hoje temos também 3 promotorias especializadas que atuam de forma exclusiva na proteção do meio ambiente em questões estratégicas. Vamos conhecer mais sobre essas promotorias especializadas. No Brasil, nós temos a política de aprimorar o serviço do Ministério Público. E aqui no Tocantins não tem sido diferente. Então, dentro dessa linha de especializar o serviço, foram criadas unidades regionais. O Ministério Público passou a trabalhar com unidades regionais, uma inovação. E o primeiro foco aqui no Tocantins foi a criação de unidades regionais com o tema ambiental. Aqui é a Regional Ambiental do Bico e temos outras 2 no sul do estado.
do Alto e Médio Araguaia e da bacia do Rio Tocantins. E o objetivo é centralizar ações de maior relevância, de maiores impactos, que destoam de uma atuação comum de uma promotoria local, uma unidade local. Por exemplo, citando aqui na nossa região, Araguaína tem uma promotoria ambiental, como tem as criminais, uma civil, lá temos também uma ambiental. As regionais são diferentes, elas abordam um tema ambiental, mas visando focos macro, de grande relevância. Por exemplo, saneamento básico, está com uma unidade regional. E assim também política de resíduos sólidos. E nosso primeiro trabalho, quando nós foram criadas, a terceira foi criada, foi do Bico do Papagaio, o primeiro tema tratado por todas as regionais foi sobre alerta queimada, os alertas queimadas. Um serviço feito por uma mapeamento via satélite, que cobriu todo o estado do Tocantins desde 2019 e isso continua. As aulas do calendário letivo de 2023 estão recomeçando. Precisamos falar sobre a violência nas escolas e sobre a construção de um novo modelo de convivência, de respeito e paz. Confira o vídeo de campanha publicitária realizada pelo Ministério Público. Filhos são frutos do amor. Cidadãos são frutos do diálogo, da orientação e da participação da família e da comunidade. Uma educação voltada para o bem começa em casa e continua na escola. E na vida, a paz é uma atitude de todos. Uma campanha do Ministério Público do Tocantins. A Lei Henri Borel trouxe várias inovações para a proteção da criança e do adolescente vítima de violência doméstica. Um dos avanços foi a definição de medidas protetivas. Outra mudança é que, com a nova lei, toda pessoa que souber de algum caso de violência contra a criança e o adolescente tem o dever legal de denunciar. Veja detalhes. Toda pessoa que souber de algum caso de violência, humilhação ou tratamento cruel contra criança ou adolescente tem a obrigação legal de comunicar às autoridades. A omissão é crime. Quem deixa de comunicar pode responder na justiça e ser condenado à pena de detenção de 6 meses a até 3 anos. A pena ainda pode ser aumentada quando a violência provocar lesões ou morte ou quando a agressão for praticada por familiares ou responsáveis pela criança. A lei que definiu a obrigação de denunciar casos de violência, humilhação ou tratamento cruel também garantiu medidas de proteção para o denunciante. O Ministério Público do Tocantins tem entre suas funções proteger os direitos da criança e do adolescente. Para falar com o Ministério Público, ligue 127, acesse www.mpto.mp.br ou baixe o aplicativo MPTO Cidadão. Ministério Público do Tocantins, conectando você com seus direitos. O Ministério Público do Tocantins realiza nos próximos meses 3 eventos voltados à garantia da proteção de crianças e adolescentes. No dia 16 de agosto, acontece o primeiro seminário de educação inclusiva, o direito à acessibilidade e ao atendimento especializado na educação básica. O evento será híbrido e as inscrições devem ser realizadas pela plataforma EAD CESAF no endereço que aparece aqui na tela. Já no dia 13 de setembro, também com o tema Educação Inclusiva, será realizada uma audiência pública. O evento é presencial e acontece no auditório do MP em Palmas. E para participar, o interessado deve se inscrever pelo e-mail prm10capital@mpto.mp.br. O objetivo da audiência é discutir a inclusão de estudantes com deficiência física ou intelectual em escolas da rede pública de Palmas e do Estado. Por fim, em 21 de setembro, o Ministério Público sediará o Encontro Regional da Comissão da Infância, Juventude e Educação do Conselho Nacional do Ministério Público. O encontro reunirá membros dos MPs dos estados da região norte que atuam na defesa dos direitos da criança e do adolescente. A programação também contempla o público externo, que poderá participar de 2 palestras. Chegamos ao fim de mais uma edição do Ministério Público em Ação. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.